Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos mais uma vez aqui trazendo uma palavra bíblica que foi ministrada na igreja do Nazareno, do Simeone, e Deus falou muito conosco nessa palavra. E eu quero transmitir o que está no meu coração para o teu coração. Que você, pelo YouTube, pelo canal, você possa se alimentar do que Deus falou conosco. Eu só te peço que você ouça toda a palavra, porque ao final tem uma conclusão e vai questionar um pouquinho o teu coração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, em nome de Jesus. A palavra de Deus fala que no livro de Êxodo, o Criador ouviu o clamor dos hebreus. Os hebreus que estavam na terra do Egito. Irmãos, aqui nós tiramos duas lições importantes para a nossa vida. A primeira delas é que Deus sempre ouve o nosso clamor. Deus escuta a nossa oração. Não importa onde você esteja, Deus ouve o clamor do teu coração. Sabe do teu sofrimento, do meu sofrimento. Segundo ponto, o Egito não é lugar do povo de Deus. Nós não podemos ter aliança, formar raiz com o Egito. Muitas vezes eu vejo pessoas que têm uma situação com o mundo de coisas ilícitas e pede para Deus abençoar, para Deus dar prosperidade naquilo, e não funciona. O que Deus faz é nos tirar do domínio do Egito e nos levar a uma terra onde Ele comanda, onde Ele nos alimenta, onde Ele fala ao nosso coração. E esse povo sofrendo pelo jugo do Egito, o Criador ouve o coração de Moisés. E lá no Monte Horebe, onde a sarça ardia, Moisés foi atraído por uma sarça, por um arbusto que queimava e não se consumia. E no meio daquele arbusto, o Criador, o Deus de Israel, diz: Moisés, quero que você volte ao Egito para libertar o meu povo do jugo do faraó. Moisés sabia o quanto os hebreus sofriam, conhecemos a história de Moisés. Moisés era um homem que era hebreu e foi criado nos costumes do Egito. Então Moisés fala: Senhor, qual é o teu nome? No nome de quem que eu devo falar e anunciar que está pedindo a libertação do povo? E o Senhor Deus diz: Moisés, o meu nome é Eu Sou. Na verdade, é uma tradução um pouco errônea para o nosso tempo, porque a tradução certa é Eu serei o que serei. Mas não dá para entender muito, mas eu vou te explicar. No Egito havia um Deus para cada situação. Um Deus para a prosperidade, um Deus para o alimento, um Deus para a fertilidade e assim sucessivamente. Então Moisés, no seu entendimento, como foi criado no Egito, ele queria saber qual o nome deste Deus. E o Senhor diz: Eu serei o que serei. O que você precisar, eu vou ser para você. Eu serei o Deus da prosperidade, eu serei o Deus da saúde, eu serei o Deus do alimento, eu serei o Deus que você precisa. Porque há um só Senhor. O nosso Deus é completo em tudo. Tanto é que a palavra de Deus diz: ouve, ó Israel, o Senhor é o teu Deus e o Senhor é um. E assim aconteceu. E às vezes falando sobre isso, a gente pensa assim: mas é algo meio simples. Irmãos, tinham mais de 2.000 hebreus na terra do Egito, 2 milhões de hebreus. Dá 3 Ribeirão Preto. Então, o peso em cima de Moisés era muito grande, a unção precisava ser muito grande. E assim foi feito. E no passar dos anos,
As coisas foram caminhando e o povo hebreu foi amando esse Deus, foi adorando esse Deus, foi prestando culto a esse Deus, foi fazendo sacrifícios para a expiação dos seus pecados a esse Deus. E o tempo vai passando, e o tempo vai passando, e o que acontece? O hebreu, ele conhecia profundamente o Deus de Israel. Ele sabia o quanto Deus era generoso, o quanto Deus era bom, o quanto o Senhor tratava com esse povo. E assim, os profetas foram fazendo sacrifícios, a coisa foi andando. E o povo cada vez mais junto, servindo ao Senhor. Mas o pecado foi tomando conta disso. Chegou um ponto que o sacrifício de animais já não eram suficiente para a expiação dos pecados dos hebreus. E no momento oportuno aparece João. João levanta uma voz no deserto, a palavra de Deus diz, a voz do que clama no deserto. E João dizia ao povo, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. O arrependei-vos, todos já conheciam. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender. Então, arrependei-vos já era comum para o hebreu. Mas o reino próximo era algo novidade. Que reino? Então, João Batista estava preparando uma atmosfera de reino para receber o rei. O rei Jesus. E no Jordão, nas margens do Jordão, quando Jesus se aproxima de João Batista, João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas como que é rei ou é cordeiro? Jesus veio como cordeiro sendo rei. A sua ressurreição o coroou como rei e senhor, porque ele venceu a morte por amor de cada um de nós. Então João Batista trouxe essa atmosfera de reino, porque não tem como existir um reino sem rei, e nem tem como ter um rei sem reino. E na oração do Pai Nosso, nós lemos, venha o teu reino e faça a tua vontade. Então, a partir do momento que Jesus começou o seu ministério, o reino dos céus estava sendo estabelecido entre os homens. A atmosfera espiritual, o clima de Deus, a graça de Deus foi adquirindo o coração de cada um, daqueles que creram, daqueles que eram atraídos pela pessoa de Jesus. E a palavra de Deus chega ao ponto de João 14. Tudo isso que eu falei é uma introdução para entendermos o que Jesus fala em João 14. Eu tenho certeza, conforme foi ministrado lá na igreja, que você que está me ouvindo nesse momento, você nunca mais vai ler João 14 da mesma maneira que você sempre leu. Você vai abrir o teu coração, abrir a tua mente para que Jesus está falando aqui. No verso 1 de João 14, a palavra do Senhor diz assim, não se turbe o vosso coração. Confia em Deus e confia também em mim. Irmãos, os hebreus, como eu disse, eles conheciam um só Deus. Oravam para o único Deus. Os pagãos tinham inúmeros deuses, mas o hebreu só tinha um. E é nessa atmosfera que entra Jesus, dizendo ao povo que ele era o filho deste Deus. A cabeça do hebreu, a cabeça daquele povo na época, eu imagino
a dificuldade de entender essa situação. A presença de Jesus como Filho do Altíssimo. A Bíblia nunca mencionou que Deus tem filho. Velho Testamento, nada, de Gênesis a Malaquias, não menciona que Deus tem filho. E aparece esse Galileu, esse jovem de 30 anos, dizendo ser o Filho do Altíssimo. Então, diante dessa atmosfera de confusão, Jesus fala para os discípulos: calma, não se turbe, não se preocupe, não se apavore, confie em Deus, o que vocês já fazem. Vocês vão ao tabernáculo, vocês vão ao templo, vocês confiam em Deus, continua confiando em Deus, mas confia também em mim. Percebe que ele joga a responsabilidade nesse momento para ele. Não se preocupe, confia em Deus, continua crendo, confiando, mas confia também em mim. Por que confiar em mim? Porque Jesus estava se apresentando como oportunidade única, objetiva, para levar aqueles homens até a presença do Criador. Até então, somente o sacerdote que se aproximava do Pai, uma vez por ano. E o texto continua: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar para cada um de vocês. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Aqui dá-se uma lembrança do Éden, da amizade de Deus com Adão. Não é à toa que a Bíblia chama Jesus de segundo Adão. Então, qual que era o objetivo ali? O que Jesus estava falando entre linhas? Nós vamos ser uma família, como foi com Adão. Onde eu estiver, vocês também estarão comigo. Verso 5. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como poderemos saber o caminho? Verso 6. E disse-lhe Jesus: Eu sou. Essa palavra tem um peso no judeu com o hebreu muito forte. Dizem os estudiosos que quando os pergaminhos eram repassados, o escriba, ele mudava a pena. Ele tinha uma referência tão grande com a palavra eu sou, que era algo tremendo. O judeu não pronunciava essa palavra de forma alguma. Era uma palavra abençoada, uma palavra santa. Uma palavra exclusiva do nome do Altíssimo. Então, quando Jesus diz, eu sou, foi a mesma palavra que Moisés ouviu lá no Monte Horebe. Eu serei o que serei. Então, aquilo trouxe um impacto para aqueles homens. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O que seria caminho, verdade e vida? Para nossa linguagem aqui, para o brasileiro, para nós que não somos judeus, que não moramos lá, que não conhecemos a cultura, como Jesus estava falando, caminho é um trajeto, um caminho. Verdade é uma palavra verdadeira e vida é vida. Mas isso aqui vai muito mais além. Jesus mexeu muito mais profundo naqueles homens.
No Antigo Testamento, o homem cultuava a Deus nos tabernáculos. E o tabernáculo era uma tenda grande, um retângulo ali, com uma porta no meio de entrada. Aquela porta você chegava até o átrio, que era o pátio grande. Naquele pátio havia o altar, os tanques para lavar os animais, o tanque para lavar os animais. Saindo daquele pátio, você entrava numa outra área, que era o santuário, onde ficavam os candelabros e os pães da propiciação. E os sacerdotes ficavam ali. Um pouquinho mais para frente, dentro daquela área, tinha um véu. E naquele véu, lá dentro do véu, tinha a Arca da Aliança, onde Deus se manifestava e falava com o homem uma vez por ano, com o sumo sacerdote. O que tinha na Arca da Aliança? Por isso que ela chama Arca da Aliança. Ali dentro dela tinha as tábuas da lei, o maná que o homem comeu no deserto e a vara de Arão. As alianças que Deus havia feito com o homem. Então esses 3 pavimentos, havia 3 portas. E a primeira porta, que é a porta do átrio, ela chamava caminho. A segunda porta chamava-se verdade. E a terceira porta chamava-se vida. Então Jesus está falando, eu sou o tabernáculo completo. Eu levo você, eu passo com você no átrio, eu passo com você no santuário, eu passo com você no Santo dos Santos. Eu te levo até a presença do Pai. O véu foi rasgado para que o Pai tenha intimidade com cada um de vocês. Essa é a palavra que João está falando aqui. Do que Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou aquele que vai levar você pelos 3 ambientes. Eu sou o que rasgou o véu, eu que levo você até a presença do Pai. Eu sou o caminho, a verdade, ninguém vem ao Pai. Quantos pastores falam vai? E não observa que tem uma diferença muito grande de vem ou vai. Vem porque Ele é o Pai. O Pai se fez filho, o Pai se fez homem. E veio pagar, veio remir, veio trazer a graça, a oportunidade de salvação para mim e para você. Tamanho é o amor. Deus não mandou ninguém para nos salvar. Deus veio em carne. A palavra de Deus diz, nós o tocamos, nós o vimos, nós o sentimos. Continuando aqui. Romanos 8,36 diz assim, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. De Gênesis a Apocalipse, aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. Mas por que para Jesus? Porque quando o homem pecou, Deus trabalhou com este homem até o momento oportuno de se fazer homem, de pagar e remir os nossos pecados. É o amor de Deus que não tem preço, que não entra muitas vezes na nossa cabeça. No verso 7, preste atenção no que a palavra diz no verso 7. Diz Jesus, pelo fato de vocês terem me conhecido, também conhecerão o meu Pai. De agora em diante, de fato vocês o viram. Que clareza! Como está claro o amor de Deus por nós. O Deus que falou com Adão, o Deus que falou com Moisés na sarça, o Deus que estava em Jesus, é o mesmo Criador, é o mesmo que está no teu coração, no meu coração nesta noite. Oh, que Deus maravilhoso, que Deus santo, que Deus poderoso. Verso 8.
Mas eles ainda não entendiam, irmãos. A unção não havia entrado no coração deles. Eles andavam com Jesus, comiam com Jesus, mas a unção do Espírito, a revelação não estava dentro deles ainda. Então disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e o que nos basta? Verso 9, disse-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como diz, tu mostras o Pai? Você percebe que eles ainda estavam confusos com tanta informação. Porque tem uma coisa, irmão, quando você for ler a Bíblia, quando você abrir a tua Bíblia na tua casa para você ler, seja você cristão ou seja você apenas curioso, esse livro é um livro vivo, é um livro que fala, que transforma. Então o que eu te aconselho? Eu te aconselho você, fala com Deus, curva a tua cabeça, fala: Senhor, me abençoa, abra a minha mente, deixa eu entender a tua palavra, revela a tua palavra a mim, que o teu Espírito me revela a tua palavra. O que o Senhor quer falar comigo nesta noite? E com certeza Deus vai abrir o teu coração. Diante de tanto amor, de tanta palavra objetiva, eu quero mencionar 5 pontos para nós finalizarmos essa ministração. Eu quero deixar claro que esses 5 pontos que eu vou mencionar aqui, na conclusão da nossa palavra, nossa breve palavra, ela é útil, ela é vida para quem está começando hoje, para quem já tem 10 anos de crente, para quem tem 30 anos de crente, para aquele que está meio desviado, para aquele que não é crente ainda. Ela se encaixa na vida de todo ser humano, não importa a situação em que você se encontra. São 5 passos que Deus colocou no meu coração dentro de uma visão bíblica e eu vou passar para os irmãos agora. Primeiro passo é você reconhecer que é pecador. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, que dependemos da misericórdia de Deus, da graça de Deus, as coisas começam a se tornar mais fáceis. Aí eu te pergunto, você sabe o que é ser pecador? O que é reconhecer que é pecador? É ter uma dívida impagável. Mas como é que funciona isso? Então eu vou falar em outras palavras para que você entenda. Quando você morrer, você tem 2 opções do teu destino, ou é vida ou é morte. Quando você reconhece que é pecador, passa pelo primeiro passo, você começou a despertar para a vida, porque a morte não é um fim. Para aquele que reconheceu que é pecador, que tem uma dívida impagável e que depende do Senhor Jesus em todos os sentidos, ele começa a deixar a vida de morte e passa a ter uma vida voltada para a vida, para a eternidade. É o primeiro item, reconhecer que é pecador. Segundo item, reconhecer o sacrifício de cruz. Porque eu saber que sou pecador, tá. Agora eu tenho que reconhecer que o Criador se fez homem e morreu por mim. Houve um preço a pagar. Para que eu seja salvo, foi pago um preço caro com a vida de um inocente, que é o Senhor Jesus. Ele não tinha pecado, ele não precisava ser humilhado, passar por tudo que passou, mas por amor de mim e de você, ele passou. Então, quando eu reconheço o sacrifício de cruz e a ressurreição, porque o único que venceu a morte foi o Senhor Jesus. A morte é o salário do nosso pecado. Então, o pecado gera morte.
Quando Adão pecou, o Senhor disse, se tocardes naquela fruta, certamente morrerás. Ah, mas ele não morreu na hora. Ele não morreu na hora, mas a alma dele, depois da morte, não tinha mais recurso. E é por isso que o cordeiro foi expiado. Então, o reconhecimento de morte e de ressurreição de Jesus é o que pagou a minha dívida. Quando eu sou grato a isso, isso faz uma diferença muito grande na nossa vida espiritual. Terceiro, é reconhecer que Jesus é único e suficiente Senhor da nossa vida. Não há intermediário, não há ajuda de ninguém. Todos aqueles que morreram e estão salvos foram porque eles buscaram em Jesus, só em Jesus. Pedro se tornou salvo porque ele buscou Jesus. Maria é salva porque buscou Jesus. Paulo é salvo porque buscou Jesus. Quer ser salvo? Busque Jesus. Somente Jesus. A palavra de Deus diz que Deus não divide a sua glória. Quer entristecer a Deus? Se curve diante de um ídolo. Ah, não sabia. É porque não lê a palavra de Deus. O que magoa um Deus? É a idolatria. É você se curvar diante de qualquer ídolo. O Senhor Jesus é suficiente para nos salvar. Ele é o único Senhor e Salvador da nossa vida. Quarto item é o arrependimento. Não adianta eu reconhecer que sou pecador, não adianta eu reconhecer o sacrifício que Jesus fez na cruz, se eu não me arrepender. O que é arrependimento? Arrependimento é um propósito que eu tenho com Deus de não voltar a fazer a mesma coisa, de retratar, se possível, de mudar a minha vida, mudar a minha atitude. A palavra de Deus fala, aquele que rouba, que não roube mais. Aquele que mata, que não mate mais. Aquele que mente, que não minta mais. Então é deixar de fazer aquilo que fazíamos, que entristecia o coração de Deus. Porque nós somos agregados a uma família, a família do Criador. O Senhor disse para aquela mulher que era prostituta, vá e não continue com essa vida, vá e não peques mais. Muda o estilo de vida, muda a história da sua vida. Porque a misericórdia do Senhor foi dada para mim e é dada para cada um de nós. E o quinto e o último item talvez seja o mais difícil da gente encarar. Amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo seria eu perdoar como Deus me perdoa. Na oração do Pai Nosso, eu digo, Pai, me perdoa da mesma forma que eu perdoo. Me ajude, Pai, a perdoar, me ajude a amar, me ajude a aceitar o próximo, a ter uma convivência com ele e recebê-lo como o Senhor tem me recebido. Você percebe que é o mais difícil. Às vezes, nós nos propomos a servir a Deus, a fazer parte da família de Deus, mas não aceitamos o nosso irmão. Temos repúdia pelo nosso irmão. Lembro bem uma vez que nós estávamos em reunião de família e foi-se orar a oração do Pai Nosso. E eu falei para o pessoal assim, você sabe o compromisso que você está fazendo com Deus? O peso dessa oração? Os nossos irmãos católicos gostam muito de orar a oração do Pai Nosso. Você sabe o peso? O pacto que você está fazendo com Deus, com ela? Você está dizendo assim, Deus me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo aquele que me ofendeu. Aí você vira e fala, ó, que me ofendeu lá e eu aqui.
eu não chego perto dele, ele não chega perto de mim. Essa é a condição que você está propondo para Deus no teu perdão. Então, quando nós nos propomos a fazer parte da família de Deus, o que mais vai pesar, pode escrever o que eu estou dizendo para você, irmãos, o que mais vai pesar é a humilhação. Porque o nosso Criador, o Senhor Jesus, foi humilhado com todo tipo de humilhação imaginável. E Ele fala para mim e para você, você quer me seguir? Toma a minha cruz. O que é a cruz? É a humilhação. O mundo vai escarnecer você, o mundo vai humilhar a tua vida, o mundo vai denegrir a tua fé, mas nós precisamos e temos que mantermos firme. A nossa salvação, o alvo é muito maior do que a humilhação que recebemos. E muitas vezes você vai ter que chegar até as pessoas que te ofenderam e pedir perdão para elas. É difícil? É muito difícil, muito difícil. Mas com o Espírito Santo em nosso coração, Ele nos fortalece, Ele nos dá força, Ele nos alimenta, Ele nos incentiva a isso. Ser cristão não é pôr a Bíblia debaixo do braço e ir no culto. Isso não é ser cristão. Ser cristão é fazer parte da família de Deus, é amar aquele que te ofende, é anunciar a boa nova. Porque quando você ama, você evangeliza, você prega. Se você é um cristão e você não evangeliza, você não fala do seu Senhor, você não fala de salvação, você não leva a boa nova para ninguém, para que você serve? Você não serve para nada. Você é aquela figueira que o Senhor Jesus encontrou, que era cheia de folha, mas não tinha um fruto sequer. Hoje, ser cristão exige de cada um de nós uma atitude. Uma atitude. Nós temos ido na Fundação Casa, eu e o pastor Rafael, toda terça-feira. Inclusive, eu peço para que você que está me assistindo, que ore por nós. Lá, a situação lá é bem delicada, são 600 jovens. Ali é uma prisão, ali não é brincadeira, é como uma penitenciária normal. Eles ficam presos mesmo. E ali nós falamos do amor de Jesus. Ah, mas as pessoas falam, mas lá não tem conserto. Irmão, o gadareno tinha uma legião de demônios, o Senhor foi lá buscar a ovelha perdida. O Senhor conta comigo e com você. A palavra de Deus fala, a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Volto a repetir, ir bonitinho, cheiroso na igreja, com a Bíblia debaixo do braço, voltar para casa e deitar e dormir, isso não é ser crente. Ser cristão é anunciar, é dar cara para bater. É dar cara para bater. É ir nos presídios, é ir nas pessoas que estão sofrendo nos hospitais, no seu amigo que chora escondido, que só você sabe, mas não teve coragem de ir lá falar do amor de Deus para ele. E nós que falamos do amor de Deus não precisamos convencer ninguém, irmãos. Na Fundação Casa a gente não convence ninguém. Eu falo para os meninos, eu saí da minha casa para vir aqui falar para você, Jesus te ama e quer te dar uma oportunidade. Jesus quer mudar a sua vida. Você aceita mudar de vida? Se você dá uma oportunidade para que Jesus trabalhe com a tua vida, é isso que a gente faz. Eu não tenho que explicar para ele o que ele fez, nem quero saber o que ele fez. O que eu quero falar para eles lá, toda terça-feira, Jesus te ama. Ele escolheu entre todo esse povo aqui, vocês que vieram aqui para ouvir a palavra, 45 minutos de palavra e oração. Ele escolheu vocês para estar aqui, para Ele abençoar a tua vida. Hoje você vai dormir gostoso, porque Deus vai te abençoar. Eu abraço eles. Ah, mas são perigosos. Irmãos, quem me protege, quem me levou lá é o Senhor Jesus. Quem escolheu eles para chegar até lá é o Senhor Jesus. Convide o teu amigo, convide o teu parente, convide para que vá até o culto com você. Leva ele no culto, dê uma carona. E antes de chamar ele, ore, Senhor, eu vou chamar o fulano, abençoa a vida dele. Nós precisamos mover, irmãos, pela quantidade de evangélicos, de cristãos que tem no Brasil, está muito aquém. A situação está muito delicada e nós precisamos. Aí você vê e fala, meu fulano parou de ir na igreja porque ele não achou bom isso, aquilo. Querido, você está vendendo
por um prato de lentilha a unção da tua vida, a oportunidade. A oportunidade. Se tiver alguém dando presente, você fica na fila horas por causa de uma promoção de um presente, e 40 minutos, 1 hora num culto, pesa. Sendo que ali você vai ser alimentado. Você está investindo na tua vida espiritual, porque dali, quando você morrer, você vai para a glória do Senhor, algo eterno. A apostasia, ela entristece a Deus como a idolatria. É alguém apostatar da fé. Comeu dos manjares, depois ele fala, agora eu acho que não vou mais, eu estou meio afastado. Esse dia um cliente falou para mim, eu estou meio afastado. Eu falei, se você cair duro agora, você vai falar o que para Deus? Pessoas conhecem o time de futebol dele, o time que ele torce, os nomes dos jogadores, mas não conhecem um versículo bíblico, não perde um minuto para ler a palavra. Os filmes da Netflix conhecem todos, mas não tem um tempo para ler a palavra de Deus, ouvir uma pregação. Essa palavra mesmo minha que é tão curtinha, vai ouvir ela em 4, 5 etapas, perde a sequência do que Deus está falando. Nós estamos aqui para agradar ao Senhor Jesus, não sermos agradados. Eu não preciso de elogio, eu não preciso de nada disso, eu preciso agradar ao Deus que deu a vida pela minha vida. Se eu não tiver oportunidade aqui, eu vou para lá, se não tiver lá, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que, a hora que Jesus chegar na minha figueira, ele tem que encontrar fruto. Se encontrar só folha, vai ficar ruim para mim. Então, por isso que esses itens são para mim, que tenho 40 anos de crente, para quem está começando agora, para quem tem 5, não interessa. A morte vai chegar para todos nós e vamos estar diante do Senhor, todos nós. Estevão, quando morreu, foi apedrejado, a Bíblia diz que o Senhor Jesus ficou de pé e disse, vem Estevão, eu vim te receber. E eu pergunto para mim e para você, você tem certeza da tua salvação, querido? Foi a palavra que eu ministrei a última vez agora, há 15 dias. Você tem certeza? Se você não tem, comece a ler a Bíblia, porque você precisa ter certeza. Jesus veio para te dar certeza de salvação. Ah, mas eu não mereço. Ninguém merece. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas pela misericórdia do Senhor, pela mudança de vida, pela maneira que eu tenho visto e clamado ao Senhor, eu tenho certeza da minha salvação. Não mereço, sou pecador, mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Como é que eu vou na Fundação Casa e falar para os meninos, olha, eu não tenho certeza se eu vou ser salvo não, mas vocês vão tentando aí que vai dar certo. Não. Eu vim aqui porque eu tenho certeza que Jesus me tirou da morte eterna. Eu tenho certeza da minha salvação. Que Deus abençoe essa palavra na tua vida. Ouça 1, 2, ouça mais vezes, leia a palavra de Deus. Invista tempo na sua vida espiritual. Nós pagamos aposentadoria para quando ficarmos velhos, nem conseguimos desfrutar para pagar remédio. O dinheiro da aposentadoria do idoso é pagar remédio. Então, invista na tua fé, invista em Deus na tua vida, no tempo na tua vida, tempo. Vá no culto, vá aos cultos, vá em 1, vá em 2, vá em 3, invista tempo. A palavra de Deus fala assim, buscar em primeiro o reino, e tudo mais eu vou te dar por acréscimo. As dificuldades que estamos tendo, elas vão ser mais leves, porque o jugo do Senhor é leve. O Senhor vai dar providência para nós. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que essa palavra fale ao nosso coração. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Amém.